Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais um informativo econômico da Sicoob Paulista, novamente aqui com o professor Alexandre Bertoncello. Tudo bem, professor? Tudo bom, João? Como é que você tá? Como é que passou a semana? Tudo certo. Estou bastante animado, falar a verdade, para esse bate-papo de hoje. Até porque a gente falou bastante de economia, de conceito, de maneiras de aplicar. E hoje a gente vai voltar um pouquinho para trás e vai falar um pouquinho da base para conseguir fazer tudo isso, né, professor? Exatamente. Hoje nós vamos, apesar de tratar sobre economia, sobre finanças, nós vamos tratar de pessoas. A gente vai tentar entender o que é a tal da hard skill, soft skill, para que serve e como é que funciona. E acho que é interessante até falar disso, professor, porque alguns podcasts atrás você chegou a comentar a questão do que o dinheiro, na verdade, ele era uma ferramenta, né? E então, sendo uma ferramenta, a gente tem que entender que quando a gente vai trabalhar com alguma ferramenta, a gente precisa ter habilidade para trabalhar com ela. E o dinheiro não foge disso. A gente precisa saber quais habilidades vão precisar estar em nós para que a gente consiga fazer eles da Perfeito. melhor maneira, né? Perfeito, João. A gente não consegue colocar um prego se você tiver um martelo e não souber martelar, né? Então esse é o objetivo. Vamos tentar assim demonstrar quais são as habilidades e aí vale a pena entender assim, o que é hard skill, o que é soft skill. Hard skill, enfim, a gente acaba por não conseguindo fugir do inglês, mas vamos pensar em coisas concretas, tá? E que é o seu diploma da faculdade, que é aquele curso que você fez, que é a habilidade de utilizar um HP, que é tudo aquilo, usar um Mais Excel. coisas técnicas, assim. Isso, vamos pensar tudo que é técnico, tudo que, inclusive, pode ser reproduzido por Uhum. qualquer um, hard skill. Soft skill, a gente vai falar sobre uma questão muito mais pessoal. Como é que você consegue lidar com uma determinada situação que pode ser completamente diferente do que o Bruno lida de uma situação. Uhum. Um vai fazer de um jeito, outro do outro. Por quê? Apesar dos dois terem o mesmo conhecimento, a sua bagagem de vida tem você acaba desenvolvendo uma habilidade diferente e essa habilidade vai ser expressa no tal soft skill aí. Ô, professor, você comentou essa questão, hard skill. Nem você falou, faculdade, pega através do diploma, cursos, coisas técnicas. Se eu consigo a hard skill dessa maneira, quando a gente vai para a parte do soft skill, de que maneira que eu consigo adquirir essas soft skills? É fazendo, né? Então, a competência é conhecer, a habilidade é saber fazer, né? Então, eu consigo através, se eu fosse um engenheiro, na faculdade eu vou saber exatamente como construir, sei lá, uma casa, um prédio. A habilidade, quando você estiver construindo, Uhum. confrontando a sua teoria com a prática, você vai desenvolvendo algumas habilidades que outro engenheiro não vai ter. Sabe aquele jeitinho, aquela pegada, aquele insight que você tem? É isso que nos diferencia entre hard e soft skill. Tudo aquilo que é seu, que é pessoal, consegue de alguma maneira sensibilizar as pessoas, que consegue Uhum. de alguma maneira mudar, é isso que a gente vai determinar como soft skill. Por isso que a gente escuta muito falar quando tá na época de faculdade, né? Ah, não, você só vai aprender mesmo quando sair da faculdade. A faculdade não prepara pro mundo porque quando você começar a atuar com aquilo que você vai fazer, que nem no caso a gente tá falando de finanças, é quando você começar a investir, quando você começar a mexer com o dinheiro de verdade, utilizar ele como uma ferramenta que você vai começar a entender as habilidades que você vai ter que ter durante esse caminho. Isso, é porque a sua habilidade é diferente. Então vamos imaginar, voltando de novo ao tal Uhum. do engenheiro. Você não vai conseguir aprender a construir um prédio sem ir à faculdade. Uhum. Mas nem todo aluno na faculdade do seu lado constrói um prédio. Ele recebe toda a base teórica para isso e depois ele vai colocar isso em prática. Uhum. No mercado financeiro, aquelas pessoas que entram no simulador acham que sabem fazer tudo. E curiosamente no simulador dá tudo certo. Aí quando ele põe lá os R$ 300 dele, ele perde em 2 segundos. O que aconteceu? Faltou soft skill. Porque saber mexer no simulador, ele sabia. Por que que quando colocou o dinheiro de verdade, às vezes a ansiedade, aquela coisa de você não saber esperar o momento certo, você tirar antes do tempo, é essa habilidade que a gente vai ter que saber desenvolver, porque se você não fizer isso bem, vai dar errado. Professor, isso acaba sendo muito importante pela questão até do mundo que a gente vive hoje, né? A gente vive num mundo onde tudo parece ser incerto, cada vez mais a gente acompanha através das notícias, através de tudo que vai sendo passado, que as coisas estão num dinamismo tão grande que às vezes a gente fica perdido.
E pode ser que nem você comentou, quando a gente está lá no simulador, é uma coisa, a gente perdeu, não afetou em nada, mas agora na vida real perdeu e às vezes a pessoa já tem aquele desespero, aí já quer tirar, já quer fazer. Então, dentro disso, por que é tão importante a gente procurar cada vez mais esses soft skills? Porque é isso que te diferencia das máquinas, né? Porque você pode colocar um robô para estar trabalhando no mercado financeiro, mas ele ganha menos do que um trader experiente, porque ele não tem essa habilidade, né? Essa soft de entender um determinado momento. A gente está falando de renda variável, mas vamos pensar assim, olha, o dólar estava seguindo uma tendência de queda, porque do ponto de vista matemático, nós temos um juros maior no Brasil, menor nos Estados Unidos. Isso faz com que o fluxo venha para cá. Isso é hard skill, isso é tabela, isso é modelo matemático. Mas aí acontece uma briga entre o judiciário e o executivo, e aí, sem nenhum outro momento matemático, aquele dólar volta a subir. Aí você fala assim, matematicamente o computador ia falar, deu erro aqui na sua fórmula. Mas do ponto de vista emocional, do soft skill, um trader experiente vai falar, entendi. E quando ele vê o burburinho, ele consegue sair antes, ou ele consegue mudar a posição antes. Sim. E isso faz toda a diferença. Porque isso também vai entrar na relação de que não é só através de números, né, que a gente vê que acontece essas coisas, tá? Que nem a guerra. O computador não ia conseguir prever um número de que a guerra ia afetar assim, mas alguém que tenha um olhar, alguém que tenha consiga enxergar de uma maneira ampla, ele consegue ver tudo aquilo que vai estar afetando naquele meio econômico e conseguir fazer as melhores decisões no momento. Exatamente, é esse o ponto. Você vai conseguir, de alguma maneira, já mudar essa lógica. Você fala assim, tudo leva a crer que isso vai acontecer, e a partir desse momento você percebe que começa a acontecer, confirma, né, aquilo que você está pensando, você sai na frente de qualquer um que tiver só hard skill. E professor, você comentou uma questão interessante que foi com relação às máquinas, né? Acho que isso é uma coisa que todo mundo se pergunta, daqui a um tempo as máquinas vão substituir todo mundo, não vai ter mais espaço, para que eu vou procurar ficar me aperfeiçoando com soft skill, com isso, porque as máquinas vão tomar tudo. Até que ponto essa frase faz sentido, até que ponto isso é uma verdade, até que ponto as máquinas vão ocupar um espaço dentro da nossa vida? Esse a gente estava até comentando que o paradoxo de Moravec. E para aquele que assistiu o Exterminador do Futuro, vocês que são novinhos não sabem o quanto foi emocionante o primeiro. Mas a lógica era o quê? Olha, não tem jeito, as máquinas vão dominar. E no paradoxo de Moravec, ele fala mais ou menos assim: tudo aquilo que for de alta eficiência, tudo aquilo que for repetitivo ou que for óbvio, tá? Isso daqui, quanto mais eficiente você for, mais descartável você é. Porque você vai estar muito mais parecido com a máquina. Quanto mais criativo você for, você vai ter um salto, né? Que vai sair do hard, vai entrar no software, e que ali ninguém vai te substituir. Então, vamos imaginar assim, pode ser que em algum dia um cirurgião do coração seja substituído por um computador que faça lá a troca do coração. Mas ninguém vai substituir o pegar na mão antes de entrar na sala de cirurgia ou pegar na mão quando o paciente abrir o olho. Isso é soft skill. Isso é aquilo que nos torna humano, isso é aquilo que nos faz, né? Essa questão do relacionamento. Então, se fosse um carro novinho, né? Para ligar agora é só o botão, né? E acabou, e qualquer máquina pode ligar o botão. Agora, imagine se você tem um carrinho velho, para pegar você tem que dar 2 bombadas, apertar 2 vezes, puxar o afogadorzinho do lado para quando... Esse tipo de sensibilidade para ver quando é que o motor começou a funcionar, isso é a gente que tem. E é o que faz a diferença, né, professor? Nesses momentos assim, até de que tem essas instabilidades assim, que nem você comentou o caso do médico. Faz total diferença saber que tem alguma coisa ali te apoiando. Então, durante o investimento, faz total diferença você ter ali um resguardo de que, calma, tem coisa ainda para acontecer. Você poder ligar pro seu gerente e não ser uma máquina que atende, né? Ele não vai responder só em... É muito bom ter essa questão, esse fator humano, e é interessante porque hoje o mundo caminha para um lado diferente.
Hoje é ensinado a maneira só prática de conseguir as coisas, né? Então, eu vou ganhar dinheiro, vou estudar o curso tal, que aí ele vai me ensinar a fazer isso, aquilo, e cada vez mais, assim, você vê que não tem essa preocupação por esse lado humano, esse lado de observar, de ficar atento, esse lado da pessoalidade de cada um, né? Porque isso também interfere dentro das soft skills, que cada um vai ter uma visão diferente que não deixa de ser certo ou errado. Exato, você foge do certo e errado e você entra na questão pessoal e passa a ter em cada pessoa um universo. E essas decisões, você acaba tendo que essa necessidade de confirmação ou não. E essa necessidade de confirmação é mais fácil olhar no olho e conversar com alguém do que olhar só um número. Sim, com certeza. E professor, nessa questão assim, se a gente pudesse definir então quais os principais momentos em que a soft skill vai ajudar dentro da economia, de você que vai investir, de você que vai fazer, como que eu posso pontuar isso? Vamos lá. Vamos dar só um passo atrás, Uhum. que eu lembrei agora de um exemplo que é maravilhoso. Não sei se você sabe, mas a gente somos do ponto de vista biológico, né? O Homo sapiens, né? Uhum. Que evoluímos e chegamos até aqui. Mas antes de haver o Homo sapiens na Terra, existiu o Homo erectus. E na verdade ele era mais forte, mais alto. E a gente é meio do mal, né? Porque a gente extinguiu o Homo erectus, né? É, mesmo sendo menores, né? E mais fracos, mas porque a gente tinha a capacidade de viver em comunidade. A gente tinha apesar de ser menor, a gente tinha cérebros maiores e desenvolvemos a fala. Isso fez toda a diferença dos pequenininhos acabando destruindo os grandes. Aí, trazendo isso para agora, o que a gente está falando? Ó, hoje é mais importante você saber se comunicar, você saber entender para onde você quer ir, do que necessariamente ser o mais rico, o mais forte, ou bater na mesa. Vamos lá. Então, Não, me tá veio esse certo. exemplo aqui. Agora, vamos pensar do ponto de vista financeiro. A gente precisa entender, até passando essa parte biológica, Taleb dizia isso, olha, a gente tem assim, duas maneiras de se trabalhar. Uhum. A primeira é o que a gente vai chamar de sistema 1 e a segunda o que a gente vai chamar de sistema 2. O que isso significa? Sistema 1 foi tudo aquilo que é baseado no instinto, nas respostas rápidas e nos faz responder rapidamente em algumas coisas no automático. E o sistema 2 é tudo aquilo que nos deixa mais lento, mais profundo para conseguir tomar a decisão. Para economizar tempo, o cérebro usa muito mais o sistema 1. Né? Por que você decidiu vir de verde? Eu acabei vindo de verde também. A gente olhou A lá gente no combina guarda-roupa. antes de vir. A gente olhou lá no guarda-roupa, pegou a primeira que estava ali. Você não parou muito para pensar Uhum. nisso. Isso daí foi no automático. A grande pergunta é assim: e essas decisões devem ser feitas com base em uma questão teórica feita pelo base 2. Uhum. Eu vou investir em quê? Naquele momento você vai poder falar, vendo dólar, compro cota de capital, coloco no CDB, ou vou trocar de carro, ou vou comprar o meu celular novo. Essa decisão normalmente ela é muito impulsiva. Se você não tiver uma base do sistema 2 anterior, você vive só no impulso e a possibilidade de ter erros é maior. Uhum. Porque ela não pensa muito, ela age muito. Que nos ajudou a sobreviver na selva, né? Você que vai fazer o camp, se você vê a cobra ali, ela veio para um lado, você vai para o outro sem pensar, sistema 1. Agora, vou traçar a trilha para ver o pôr do sol lá no alto, no cume do monte, Uhum. isso é sistema 2, é todo um planejamento para chegar até lá. Professor, acho que dentro disso que você falou, acho bem interessante que uma das principais soft skills que eu enxergo, assim, que é fundamental para esse ponto, seria a questão, então, do autoconhecimento, né? Porque se a gente for parar para pensar, que nem você está falando assim, é você conhecer como que você é, a maneira na qual você enxerga aquilo e diante daquela situação, como você costuma reagir. Porque aí assim você vai conseguir trabalhar os pontos que você deve traçar para ou fugir da zona de risco, né? Ou fazer uma outra atitude que te levaria para um caminho que não seria bom. Exatamente, de autoconhecer e, se for necessário, tentar alterar. Por exemplo, a resiliência, né? A reclamação da geração Z é que vocês não são resilientes, vocês mudam muito rápido. Isso é um ponto que pode ser positivo,
Pode ser negativo, como a gente falou. Não tem certo, não tem errado, Uhum. né? Quem disse que o certo é você entrar no emprego e se aposentar nele. Mas você saber como você é e se mudar se quiser, isso é soft skill. É isso que vai te diferenciar, né? Como é que eu vou, até onde eu consigo chegar? E pode ser para o investimento, ou pode ser para qualquer outra coisa. Sim, acho que é saber lidar um pouquinho também com essa questão do improviso, né? Porque se a gente tem, às vezes a pessoa acha que o improviso é algo que, não planejei nada, mas não, o improviso é algo assim, é planejado. Tem pessoas que, até o Bruno que tá gravando aqui com a gente, ele faz stand-up, ele sabe que ele tem improviso, mas ele sabe fazer o improviso porque ele tem uma base antes. Então, quando a gente tem essa base, o improviso vai ser mais com relação a, nossa, não deu certo o que eu queria, o que eu vou fazer agora? Então, é um improviso controlado ali que acaba ajudando na hora de fazer as coisas, escolhas. Exatamente. Eu acho que a gente está chegando no auge do podcast hoje. Ó. Imagina o seguinte: a sua base é hard skill, Uhum. que é aquilo que te deu competência para você chegar até aqui. Depois você tem que fazer um planejamento baseado em soft skill, mas do que a gente chama de sistema 2. Ou seja, existe todo um pensamento de como chegar, onde elaborar. Mas só é de sucesso mesmo quem consegue trabalhar também no sistema 1, que é essa coisa do pensamento rápido, daquela visão de momento, e que ela é consequência desses outros dois Sim. passos. É até importante essa questão do sistema 1 e 2, que eu vejo a questão do que, se eu for analisar essa questão de ganhar dinheiro, as pessoas pensam, né, no sistema 1 seria quero ganhar dinheiro. Mas quando na verdade a gente teria que usar o sistema 2 e com o dinheiro que eu vou ganhar, o que eu vou fazer, né? Porque às vezes a gente está preocupado com o que a gente vai ganhar, mas na verdade a gente ganha e gasta tudo. Porque como você não tem o objetivo, aí qualquer coisa serve. E um outro ponto, o quero ganhar dinheiro, nem existe o como vou ganhar dinheiro. Né? A gente critica muito esse pessoal que não, faça 3 passos e fique rico, pense. Então, por quê? Porque não é assim. Uhum. Né? Seria a mesma coisa que se você fosse analisar, vamos, os 5 maiores investidores da Bolsa. Aí você descobre que 3 deles foram órfãos, né, quando criança. Aí que você faz? Mata seu pai? Porque você quer ser igual a Aham. ele? Não, na verdade você precisa entender que aquela construção chegou a um resultado. Uhum. Mas o resultado foi construído por ele e não pelas circunstâncias. Né? Toda a sua base do Complexo 2 tem a ver muito mais com você do que necessariamente com aquilo que você. Ou com alguém que te influenciou, alguma Sim, coisa e assim. acho que isso entra uma importância grande que a gente tem que ter, assim, por parte nossa, de questionar as coisas, né? Porque às vezes a gente acaba escutando, que nem você falou, se ele foi isso, eu também quero ser. Então a gente escuta todo mundo falar uma coisa aqui, uma coisa ali, e a gente pega aquilo e vai tomando pra gente, só que a gente não vê se encaixa também com o nosso estilo de vida, com o que a gente é e com os nossos objetivos, porque as pessoas chegaram onde chegaram porque o objetivo delas estava traçado para aquilo, mas será que, tipo, o nosso também tá? Então acho que o questionamento também é uma parte fundamental quando a gente fala de soft skill, fala sobre esse aperfeiçoamento. Sim, e às vezes você lê a bibliografia de alguém que deu muito certo, pode ser inclusive fruto do acaso, né? No final a gente vai mostrar alguns livros aqui que eu gosto bastante, e que esse fruto do acaso não tira o mérito da pessoa, porque ela estava Sim. no lugar certo, na hora certa. Mas não quer dizer necessariamente que todo mundo, se repetir a mesma receita, vai chegar no mesmo lugar. Senão. Professor, agora, mas por mais que tenha essas variáveis assim, né? Tem algumas coisas que realmente se repetem em todas. O que você poderia citar como algo que, independente dessas mudanças que tem de pessoa para pessoa, o que é de fato que tem que ter sempre alguma pessoa que quer conquistar alguma coisa dentro desse mercado financeiro? Vamos lá. Soft skills necessárias para as pessoas que querem trabalhar no mercado financeiro ou que querem ganhar dinheiro Sim. com o mercado financeiro. O primeiro ponto é entender que existem esses 2 níveis, né? O nível 1 e o nível 2. O nível 2, com essa complexidade, você tem que fugir daquilo que a gente chama viés de confirmação. O que acontece? Às vezes você acredita tanto em uma ideia e na hora de fazer a pesquisa, de fazer a busca, de ler um livro, você lê aquilo que confirma aquilo que você. E Aquela quando. pergunta induzida já, né? Só para. Exato, né? Então você vai falar assim: fuja desse viés de confirmação para construir o complexo 2. Quando você for
conseguir fugir disso daí, evite aquilo que a gente chama de enquadramento também. O que é enquadramento? É quando você já determina é a base que você tem. Um exemplo mais simples. Você vai comprar o carro, os primeiros carros estão na frente da concessionária, custa 250 mil. Aí você chega lá no fundo, o carro custa 100 mil, ele passou a ser barato. Né? Porque a sua visão, você enquadrou ali que o carro custava 450 e você chega no 100 e você fala, tá barato. Também é um outro erro. Porque você tem que imaginar quais são as funções de um ou qual o outro. No sistema 2, a gente está falando onde você quer chegar, o que você espera e assim por diante. É uma análise mais profunda ali Uma análise mais profunda daquela situação. E para a gente tentar fechar essa história toda, é assim, olha, tome muito cuidado com toda ação que ela o que a gente chama de prejuízo presumido. Vamos imaginar mais ou menos assim. Eu comprei, que banda de rock você gosta? Iron Maiden. Então você comprou o ingresso do Iron Maiden, pista A, ali na frente do palco, e um dia antes você percebe que você pegou Covid, tá? Aí você fala assim, eu não posso perder esse show por nada. E mesmo todo doente você vai ao show. Ou aquela pessoa que ama e tem uma loja que vende bibelô, porque a vida toda dela, quando criança, adorava bibelô. A loja dá prejuízo. Ela fala, mas eu não posso me desfazer disso. Então, não tem um apego a esse... Porque o prejuízo presumido pressupõe assim, eu não posso de nenhuma forma ter esse prejuízo. Então, às vezes nós precisamos ter o prejuízo, eu preciso evitar os viés de confirmação e eu preciso entender qual é o patamar que eu quero chegar. Esses 3 sistemas mostram o nosso sistema 2. E aí vai criar o seu sonho necessário. A partir daí, aí é com o sistema 1. É como aprender a andar de bicicleta, depois é pedalar, não tem muito o que fazer. E, professor, é interessante também a questão de que, até eu acho que a gente estava comentando, ou vi que você escreveu, é a questão de que a gente tem que sempre estar ligado na questão de se refazer a todo momento, né? E não é quem mais sabe, mas quem mais tem a resiliência de tempo todo se questionar e querer se refazer, e querer aprender de uma maneira diferente, olhar de uma maneira diferente, porque senão a gente também não consegue ficar no mundo que a gente está hoje. Alex escreveu isso daí que eu acho fabuloso, né? Que ele fala o seguinte, olha, o analfabeto, né, de hoje não é mais quem não sabe ler ou escrever. O analfabeto é aquele que aprendeu uma vez e não muda mais, né? Então, o nosso papel aqui, desenvolvendo essa soft skill eu preciso aprender a desaprender, eu preciso aprender novamente e, né? E ficar nesse ciclo constante ciclo constante. Esse é o ponto. Porque aquilo que foi no passado não necessariamente é no futuro. E se eu conseguir perceber isso, aí eu criei soft skill. Sim. Aí você vai ser um profissional muito mais qualificado e muito mais procurado pelas empresas. E isso é um problema hoje em dia, essa questão, né, do desaprender. Acho que é uma coisa ainda que a gente nem escuta falar, né? Só aprender, mas o desaprender, o deixar de lado algumas coisas que a gente traz lá de trás, que já mudaram, em questão de conceito, em questão de visão, a gente não consegue muitas vezes e é um dos fatores determinantes para a gente conseguir realmente ter êxito na soft skill. Porque o ponto é assim, nós temos toda a informação, todo o tempo, a todo momento. Se você fosse apenas absorvendo ela e não conseguisse disseminar o certo, o errado, aprender, desaprender, você simplesmente buga, né? Vai chegar uma hora que não dá, vai dar tela azul ali, não vai dar certo. Quantas vezes você já não ouviu falar, não, café faz bem, depois, não, café faz mal, café faz bem, café faz mal, daqui a pouco faz bem ou faz mal? Eu preciso, de acordo com a minha experiência, entender se ele faz bem ou se faz mal. E esse discernimento e essa decisão é que a gente precisa ter. Legal demais, professor. E acho que uma coisa interessante que a gente já está nesse tema, né, sobre a questão de soft skill, acho que um valor muito interessante para essa questão, que é um fator humano, é a questão de como a gente olha para o dinheiro, né? A gente já comentou algumas vezes, mas a gente sabe o quão determinante é e o peso que tem a maneira na qual a gente olha para o dinheiro. A gente já comentou que é uma ferramenta, mas a maneira que a gente enxerga é a maneira que ele vai se fazer na nossa vida, né?
Vitor Hugo é um escritor fabuloso que eu amo, que ele fala mais ou menos assim. É que na época só existia dinheiro físico, né? Eu falo assim, ó, ponha todo o seu dinheiro em cima da mesa, olhe para ele e fale quem mande nele. Quem manda em, né? Quem manda em mim ou quem manda no dinheiro. Então a gente precisa entender isso. Eu preciso usar essa ferramenta da melhor maneira possível. E essa ferramenta pode ser, inclusive, generosa, né? Você pode até ajudar outras pessoas. Sim. Não importa o ponto. O ponto ele não é a sua finalidade. Ele é o seu meio para você atingir alguma coisa. Se você conseguir entender isso, pronto. E eu Fica mais acredito que seja o fácil. primeiro ponto, né, professor? Porque acho que não tem como a gente fazer nada sem antes entender o sentido daquilo, né? E é muito difícil porque, culturalmente falando, o dinheiro foi mal visto por muito tempo, ainda é mal visto por muitas pessoas. E é aquela, acho que no livro Segredamente Milionário até fala, né, que os pensamentos geram as emoções, e as emoções geram as ações, e as ações as consequências. Então, se você tem um pensamento ruim sobre dinheiro, ele vai gerar uma emoção ruim, que vai gerar uma ação ruim, e tudo vai ficar ruim, e a pessoa no final fala, nossa, mas tá tudo ruim. Corri atrás, né? Olho de É, tolo, né? Corri sim, atrás. Então, e até mesmo saber como utilizar isso. Eu tenho um pouco de receio com relação a várias formas de pessoas que colocam 7 formas de resolver, né? 48 fórmulas de não sei o quê. Porque, de novo, aí a gente estaria pegando todo um soft skill e colocando de novo dentro de um quadradinho que é hard skill. o que seria a máquina que ia substituir. Exato, que com esses 7 passos você vai chegar a algum lugar. Bom, se precisa só disso, o computador faz. Uhum. Né? Se é 40, então esse é o ponto. E talvez essa é a grande beleza da história. Não existe ninguém igual a ninguém. Eu preciso ter as competências, eu não posso abandonar hard skill. Sabe aquele povo que quer assim, não, vou ser YouTube, não vou estudar, não sei o quê. Ele pode até ser YouTube, mas o ponto ele até para ser, hoje ele precisa Ele estudar estuda. muito. Senão, ele vai ser só mais um. Então a base precisa ter. Até porque ele vai crescendo e ele vai precisar administrar aquilo que ele tem. E você também, fala, eu dou para outra pessoa administrar, mas se você não tiver o conhecimento, a outra pessoa te passa a perna e Exato. quando você percebe, você tá ali no fundo do poço. Como teve aquele rapaz, né, do O de luva de pedreiro. pedreiro. É exatamente isso, né? Daria para ele ter hoje muito dinheiro. Ele nem sei se tem ou não tem, mas o ponto Agora ele tá ajustando lá, é, parece. Agora tá com... mas ele foi enganado. Sim, Ele foi enganado por quê? Porque, infelizmente, é a pessoa que não tem ensino básico. Então, estude, precisa ter hard skill. Ah, acabou, tá pronta a história? Não, agora é o começo. Eu brinco sempre com os meninos quando eles terminam a faculdade, tá assim, acabou, né? Que coloca ali no vidro do carro, né? Não, ali é começou, porque sem o Aham. hard skill não começa nada e depois começa a vida de verdade. É legal, professor. Pra gente então caminhando para esse final, um apanhado geral, um resumo que você gostaria de fazer assim para deixar claro para a pessoa sobre toda essa questão, porque acho que é muito válido para mim. Eu gosto muito desse conteúdo, de falar sobre isso, porque não tem como começar a pensar em dinheiro sem antes entender o que está por detrás de tudo isso. E acho que é um conteúdo que soft skills a gente está falando aqui com a finalidade de dinheiro, mas ajuda no profissional em várias outras coisas que a gente também sabe. E acho que o que está na nossa cabeça comanda muito as nossas atitudes. Então, a gente ter essa clareza, essa consciência e essa tranquilidade para fazer as coisas, encaixar na nossa vida, faz total diferença. Completamente. Eu acho que é importante as pessoas entenderem isso. É um processo e esse processo depende individualmente de cada um de buscar a sua própria habilidade e de buscar seus próprios objetivos, né? Entendeu isso? Funciona. Não entendeu, a gente vai reclamar de é o dinheiro, é o governo, é o não sei o quê, mas a gente acaba não entendendo e não olhando para o próprio espelho. Sim, a ideia é trazer tudo para o nosso controle, né? A gente começar a parar de as coisas do mundo que estão trabalhando a gente. Se a gente traz para o nosso controle, entende que as coisas que estão acontecendo conosco também faz parte das nossas atitudes, da maneira como a gente está enxergando, a gente vai conseguindo controlar mais aquilo que é possível ser controlado, né? Exatamente, eu acho que essa é a palavra-chave. Você é completamente responsável por tudo aquilo que acontece dentro da sua vida. Entenda você mesmo e aí você vai saber para onde chegar. Legal, professor. Queria agradecer mais uma vez por esse bate-papo incrível que a gente teve aqui hoje. A gente pode citar várias teorias aí, várias coisas nas quais vão ajudar muito as pessoas que estão assistindo.
Então, acho que é uma base para todos os outros vídeos que a gente tem gravado, que inclusive que você que está assistindo esse e ainda não assistiu os outros vídeos, corre lá para poder assistir também, é muito interessante. Então, tudo isso que a gente está vendo é que nem você falou, é um processo e a gente também está fazendo esse processo de cada vídeo tentar colocar um ponto que vai se encaixando com o outro, e aí depois de juntar tudo isso, a gente consegue trabalhar todos de forma integrada, né? Com certeza, esse é o objetivo. Obrigado, João. Obrigado, professor. Até mais.